paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui. Sou o pastor Suetônio e estou acompanhado aqui dos nossos caros professores. Eu sou o evangelista Anderson, a paz do Senhor, irmãos. Teremos uma aula agraciada com a presença do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Davidson. Uma alegria darmos juntos a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jonatas. Para mim é uma honra estar aqui para estudar mais uma preciosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. A lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Meus irmãos, queria convidar vocês para compartilhar essa aula, deixar o seu joinha, o seu like. Aqueles que não se inscreveram, se inscrever no canal. Ainda dá tempo de você enviar o link para mais convidados, familiares, amigos e parentes. Senhor, quero te agradecer por mais esta oportunidade. Peço ao Senhor que venha falar o coração de cada um dos nossos alunos. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Wesley Ferreira. Eu sou Raquel. Estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Eu vou estar lendo o texto áureo que se encontra em João capítulo 10, verso 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Agora estaremos lendo o texto bíblico que se encontra no livro de João, capítulo 10, dos versos 1 ao 16, que diz assim: Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora voltemos com os professores. O bom pastor e suas ovelhas. Capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus falou sobre esta parábola, dizendo que ele é o bom pastor, dizendo que ele é a porta das ovelhas, que ele é o sumo pastor. E nós vamos aprender que nós somos ovelhas do pasto de Jesus. O apóstolo São Pedro, em sua carta, ele disse para os líderes da igreja daquela época: olha, pastoreai o rebanho do Senhor que está entre vós. Então nós somos também ovelhas do pasto de Jesus. Capítulo 10 de João fala da parábola do bom pastor e suas ovelhas. No capítulo 9, um cego de nascença perguntaram: Senhor Jesus, olha, por que ele é cego? Ele pecou? O Senhor falou assim: não, ele é cego para que a glória de Deus fosse manifestada sobre a sua vida. Que o Senhor ele pegou, cuspiu no chão, fez ali um preparo, deu uma orientação, e foi até o poço, seu avô e voltou a enxergar. Quando ele voltou, houve ali um burburinho: você mesmo, cego de nascença, você está vendo? Começaram a questionar: vem cá, como é que você está vendo? E ele começou a testemunhar: olha, um homem me curou. Ele reconheceu que ele foi curado pelo Messias, mas ele ainda não conhecia, porque quando ele esteve com Jesus, ele estava cego. Diante disso, ele estava na sinagoga testemunhando. Vem os fariseus, questionou ele.
Como é que aconteceu isso? E começou a testemunhar do Messias. Os fariseus começaram a investigação, inclusive chamaram os pais. Os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, como esse moço foi, os pais, olha, ele já tem idade, pergunta a ele. Por quê? A questão religiosa. Os fariseus, a preocupação deles é o seguinte, não é porque aquele homem estava cego e foi curado. Ele não está preocupado com aquele homem, mas porque curou no dia de sábado. Ao invés de pegar e, opa, peraí, será que de fato é o Cristo? Não. Os religiosos, eles estavam preocupados somente com o sábado, preocupados de alguma forma de acusar Cristo. O Senhor começa a falar, olha, eles estão cegos. Os fariseus até questionam, mas você está falando que nós, os fariseus, estamos cegos? E Jesus, se vocês se achassem que estavam cegos, talvez teria arrependimento, talvez eles poderiam até ser ajudados. Mas como eles disseram, não, nós vemos, nós somos, nós conhecemos, para eles, Cristo falou assim, o pecado de vocês vai permanecer. Foi quando Cristo interrompeu esse processo e entrou no contexto do pastor e as suas ovelhas, mostrando que a aplicação do pastor e as ovelhas, buscando também ali o mercenário, trazendo exatamente isso. A preocupação dos fariseus, ou daqueles líderes, ou dos pastores, não era com aquele homem, com aquela ovelha. Era somente os seus status, aquilo que eles tinham. Jesus, nesse contexto, visualizou como que o seu povo, Israel, as suas ovelhas, estavam nas mãos de maus pastores. O povo não estava sendo conduzido por pastores que, na verdade, amava, dava vida pelas ovelhas. Então foi nesse contexto que ele se apresentou. Olha, eu sou o bom pastor. Eu vim realmente para pastorear vocês. É algo recorrente. Nós encontramos no Velho Testamento por várias vezes Deus falando, mostrando o seu povo Israel como suas ovelhas amadas, mas mostrando também os maus pastores, os mercenários. Deus dá uma palavra ao profeta Ezequiel para que ele dirigisse aos pastores de Israel. E ele já começa acusando o pecado, a má conduta desses pastores, dizendo que esses pastores, eles apacentavam a si mesmos, demonstrando uma atitude de pastores irresponsáveis, egoístas, avarentos. O texto ele vai dizer que eles comiam das gorduras, eles vestiam lãs, matavam o cevado, mas não apacentavam as ovelhas. Ou seja, eles não estavam cumprindo a função para a qual eles foram chamados, que era cuidar das suas ovelhas. Como consequência, Deus vai descrever por meio da boca de Ezequiel que essas ovelhas, elas ficavam fracas, elas ficavam doentes, elas se machucavam, elas se desgarravam do rebanho e se perdiam. Deus está fazendo com que eles refletissem, olhassem para a atitude deles, mas pela omissão, porque a forma como eles estavam agindo não estava demonstrando cuidado e amor pelo rebanho. Eles não iam atrás das ovelhas buscar, eles não curavam as feridas, não saravam, não tratavam, não estavam se importando com o seu rebanho. Também uma outra consequência, elas se espalhavam, se perdendo no meio do pasto, ou talvez indo para outros apriscos que não seriam delas. E não é isso que acontece hoje também? Quantos falsos pastores estão lá como status, mostrando que são pastores, mas não estão exercendo a sua função e as ovelhas estão se perdendo. E Deus demonstra nessa profecia o cuidado que ele tem com as suas ovelhas. Deus, na verdade, por meio de Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Ele é o pastor perfeito. Mas ele conta com pastores terrenos, homens que ele chamou, capacitou para exercer essa função de pastoreio aqui na terra, seguindo como exemplo o sumo pastor. E Deus vai exortá-los e mostrando como eles estavam falhando nessa função. Deus diz que eles, por conta dessa conduta omissa, eles perderiam o seu rebanho. E o próprio Deus passaria a cuidar dessas ovelhas, a apacentar e reunir essas ovelhas de todas as partes da terra que elas estavam perdidas. Capítulo 34 de Ezequiel está relatando exatamente, mostrando que é algo que não é novo, lá do passado, que se repete no Novo Testamento e que hoje está acontecendo, talvez numa proporção ainda maior. A gente tem o advento da internet, né, da tecnologia, e mostrando essa atitude de falsos pastores que não cuidam do seu rebanho. Todo o contexto do Antigo Testamento, agora nós vamos ver isso no Novo Testamento. Jesus, ele aparece em um cenário onde os pastores da época estavam amantes de si mesmos, preocupados só com seus deleites, só com as suas vidas. Eles estavam preocupados com dinheiro. O que é um mercenário? Que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhes são oferecidas. Ele é um interesseiro, é aquele que finge ser uma coisa para poder atrair. Naquele tempo, muitos se fazendo de pastores. Não eram pastores, se titularizavam como pastores. João capítulo 10, versículo 12. O mercenário, que não é pastor. O mercenário, ele não é pastor. Ele não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque o mercenário, ele não tem amor. Ele não cuida, ele não zela, ele
não direciona. E hoje, meus irmãos, no cenário que estamos vivendo, quantas pessoas estão sendo guiadas por mercenários, cara de pau, que não cuida, só quer arrancar o que a ovelha tem. Quando a ovelha chega para pedir uma ajuda, não consegue nem atendimento na igreja com ele. Meus irmãos, que Deus venha nos despertar contra esses falsos pastores que se intitulam, eles se promovem como pastores, mas Deus não tem uma unção sobre a vida dele de verdade, porque o pastor de verdade, ele ama a sua ovelha, ele cuida da sua ovelha, ele tá vendo a sua ovelha, ele vai chamar ela e vai dizer assim, ó, pelo caminho que você tá andando é caminho de morte, mas eu como pastor tô te orientando, o caminho da vida é você levar uma vida de retidão na presença do Senhor. Os pastores que Jesus encontrou naquele tempo, o povo estava perdido, o povo estava sem direção, caindo na heresia, na apostasia. Nesse contexto que Jesus se apresenta como a porta, se apresenta como o bom pastor, como o sumo pastor. O pastor é aquele que passa pela porta. Esse é o verdadeiro pastor. Quem é a porta? O Senhor Jesus Cristo. Como a igreja, como a ovelha vai identificar o pastor verdadeiro do mercenário? O pastor verdadeiro, ele passa pela porta do aprisco. O mercenário, ele pula a cerca, ele salta pelo redil, pelo aprisco. Nós temos aqui uma declaração do Senhor direcionada primeiro para Israel. Era uma palavra dizendo, olha, há no meio de vocês falsos pastores, falsos líderes que não cuidavam, não protegiam, não zelavam. Hoje há, infelizmente, falsos pastores que não estão preocupados em cuidar das ovelhas, em zelar pelas ovelhas. Se houver as características do sumo pastor de Cristo, esse é um homem de Deus que foi elegido pelo Espírito Santo, porque a conduta dele é do bom pastor, de Cristo. Ele tem uma referência em Deus. Essa metáfora com a porta é muito interessante, porque a porta é algo que tem uma função de acesso, entrar, sair, tem uma função de proteger a gente, de separar ambientes, de nos permitir a passagem. Quando o texto fala aqui que Jesus próprio diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou o acesso para você chegar ao Pai. Eu sou o único, não só sou o único acesso, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta, sou a única porta, eu sou o único acesso para você alcançar o Pai, para você ter uma vida eterna. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então nós podemos tomar posse desta palavra e com ousadia e confiança acessar o trono da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra porta. Maomé não é uma porta. O islamismo não é uma porta. Allan Kardec não é uma porta. Nenhum desses líderes religiosos pode levar a Deus. Há uma falácia que diz o seguinte aí no mundo: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos levam a nada. Ou melhor, todos os caminhos vai levar você a qualquer lugar menos o céu. Vai levar para a condenação do inferno. Agora, para o céu, somente Jesus. Ele é a única porta. Ele é o único acesso que nós temos a Deus. Nós observamos que esta parábola de Jesus é de fácil compreensão. Nós lemos Jesus essa parábola se comparando como o bom pastor, Israel, suas ovelhas, e eles não entenderam. Hoje, podemos entender com clareza esta parábola de Jesus. Quem é ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. A ovelha que conhece o seu pastor, ela é sensível à voz do pastor. Ela sabe a forma que o pastor se comporta. Ela sabe a forma que o pastor fala. E é um lobo se apresentando como ovelha, a ovelha não reconhece. Eles não receberam Cristo como pastor deles por causa de ignorância, porque eles se fizeram de tolos, mas eles se fizeram de nércios para não receber Cristo. Estava muito claro que ele era um enviado, diversos sinais notórios da vinda de Jesus Cristo, e eles assim rejeitaram Jesus. Um grande prejuízo para a nação deles até no dia de hoje. O povo de Israel, eles tinham uma pampa muito grande, porque eles achavam que eles eram os únicos na terra. Era o povo eleito de Deus e que ninguém mais podia alcançar as benécias que eles alcançaram. Mas Jesus Cristo veio, meus irmãos. Ele não veio só para um povo seleto. Ou seja, essa salvação agora está estendida a todos quantos reconhecem Jesus como pastor. Como que Jesus foi abrangente nesta parábola do capítulo 10? Como ele foi suave? Como ele foi pastor, como ele transmitiu uma leveza, uma graça, um amor, coisa que os fariseus não faziam, né? E o povo estava cansado dos seus ensinamentos, pesado,
cobranças e condenações, e Jesus vem demonstrando ser esse pastor que conduz as ovelhas, que leva as ovelhas, que as ovelhas são conhecidas. E olha como ele foi abrangente, agora se referindo à sua igreja, no versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que coisa maravilhosa. Então Jesus estava aqui se referindo à sua igreja, no mundo todo, onde está o seu rebanho, aqueles que realmente o seguem e conhecem a sua voz. Ele pegou, para trazer essa parábola, ele pegou ali uma atividade pastoril, forma prática, objetiva, para que todos pudessem entender que ele era de fato bom pastor, que havia um aprisco seguro para cada ovelha, que as ovelhas são importantes, que ele ama e que cada uma delas sejam salvas. Que era o aprisco? O aprisco, na antiguidade, ele tinha cercas mais altas, ele era bem fechado, ele tinha uma porta. Outros melhores, era uma edificação, um muro. Pedras também havia sempre essa característica. Era o muro mais alto, ele tinha somente uma porta de entrada e saída. Qual o ponto? O pastor, pela manhã, levava, conduzia as ovelhas para pastorear, ao entardecer, guardava as ovelhas para passar a noite ali protegido. Esse é o contexto geral do aprisco, o que representa para nós hoje, como igreja. O aprisco é um lugar seguro, onde a igreja está protegida. E Cristo é o sumo pastor. Ele é o dono desse aprisco. Ele é a porta, ele é tudo. As ovelhas são dele. Hoje, nós temos uma igreja local. Essa igreja é um aprisco. O Espírito Santo elegeu um pastor local para cuidar dessas ovelhas. Qual é o sentido desse cuidado? Do cuidado da doutrina, do alimento, do zelo. Ele é aquele que trata as feridas, é aquele que ensina o caminho que deve andar, aquele que conduz, aquele que está à frente, aquele que está na retaguarda, é aquele que está sempre pronto e que o desejo dele é que nenhuma ovelha se perca. Cada ovelha é importante. E Deus levantou um homem, por exemplo, nós temos aqui hoje o pastor presidente. Deus derramou o Espírito Santo, ungiu e levantou ele como anjo da igreja para cuidar. E qual a referência que nós temos nele? Jesus Cristo, que é o sumo pastor. Tudo que ele faz é em nome de Deus. Então nós precisamos de entender sempre isso. Quais são os limites que eu posso ir? É quem eu devo ouvir. O pastor, ele tem ovelha, ele cuida das suas ovelhas. E as ovelhas ouvem ele. Então vem um ponto. Se você está ouvindo o seu pastor, você está debaixo da proteção de um Deus vivo. Agora, se você começa a ouvir vários influenciadores, vários pastores, vários profetas, vai caminhando por ventos de doutrina, de conhecimentos diversos, se uma referência bíblica de segurança, de paz, aonde o Espírito Santo conduz todas as coisas, há um grande risco de, sem querer, você, meu irmão, tá saindo do aprisco, se alimentando. Ao invés de você ouvir o ensino e guardar no seu coração, muitos na igreja do Brasil hoje está se perdendo porque não tem mais uma referência, porque tem ouvido aquele que não foi levantado por Deus, aquele que não tem referência do sumo pastor, aquele que não está em nome de Deus cuidando. Na verdade, esses são mercenários, são enviados pelo diabo para matar, roubar, destruir, são enviados para trazer morte. Enquanto o pastor, ele cuida e dá a vida pelas suas ovelhas e gera vida às ovelhas, fortificando a compreensão que nós teremos a vida abundante e eterna com o Senhor. Temos hoje, infelizmente, no Brasil, no mundo, mercenários que têm absorvido tudo que pode das ovelhas, gerando morte. E isso é um cuidado. Há um prejuízo muito grande para você ficar fora desse aprisco. Fora desse aprisco, o lobo pode te pegar e te estragar. O lobo pode acabar com a sua vida. Tem muita gente dessa forma, sem direcionamento algum, sem proteção alguma, vulnerável. Mas hoje, através dessa lição que o Espírito Santo revelou para nós aqui, essa lição, glória a Deus por isso. Hoje, um lugar de proteção está sendo revelado para você. E esse lugar é o aprisco do Senhor. É o melhor lugar que você possa estar aí na presença do Senhor e deixar Jesus ser o pastor da sua vida. Jesus te direcionar. Eu gosto muito do Cântico 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem gente que tá aí, ó, tá precisando de paz na alma, alegria no coração, mas o lugar onde você tá deitado é um lugar de destruição. É um lugar que tá acabando com a sua vida. Mas hoje, se levanta desse lugar, volta pro aprisco de onde você saiu. Lá você vai ouvir a voz do seu pastor falar com você e nunca mais a sua vida vai ser a mesma novamente. Deixa Jesus ser o pastor da sua vida. Deixa Jesus te direcionar. O assunto da lição globalizou aqui muito bem. Quantos mercenários, quantas revelações satânicas dizendo que a sua vida vai mudar, vai prosperar e estão te enganando com essa mentira. E não pregam a verdade que é a doutrina da palavra do Senhor. Você tem que crer na doutrina do Partido do Pão. Você tem que crer na doutrina da palavra
palavra do Senhor. É isso que fortifica a ovelha. É isso que não dá desejo na ovelha de sair de dentro do aprisco. Agora a ovelha, quando ela ouve qualquer vento de doutrina, essa ovelha, ela se expõe. Porque o alimento não é bom, a doutrina é de vento, mas glória a Deus, irmãos, que tem uma igreja viva, tem pastores fiéis, pastores sinceros, que estão compromissados com a palavra e com a verdade do Evangelho. Deixa o Evangelho transformar a sua vida. Olá, irmãos. Hoje nós estamos analisando João 10, um dos capítulos mais extraordinários sobre o trabalho de Jesus como pastor de ovelhas. Essa é uma linguagem metafórica ou uma linguagem figurada para se referir ao trabalho de Jesus em cuidar dos salvos, que são suas ovelhas. João usa, como também toda a Escritura usa, a figura da ovelha para representar os salvos, já que a ovelha é uma figura usada no Antigo Testamento, principalmente no contexto dos sacrifícios, por representar a entrega dela à morte, mesmo sem saber que vai morrer ou reclamar por causa de ser sacrificada. Ela representa a pessoa de Jesus, que também se entrega para morrer pelos pecadores. Jesus é o pastor das ovelhas, porque ele cuida, ele direciona e ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. João diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. O pastor anda à frente das ovelhas, o pastor conduz as ovelhas por meio da sua palavra. Ele chega na porta do aprisco, do curral, e ele chama as ovelhas para sair. E ele faz isto chamando cada uma das ovelhas pelo nome. O pastor de ovelhas do século I, como também o pastor de ovelhas do tempo antigo, dava nome a cada uma das ovelhas e elas respondiam pelos nomes que o pastor as designava. Então ele se colocava à porta e chamava as ovelhas para fora. Então ele começava a caminhar e repetia o nome das ovelhas. Então ela ia atrás dele o tempo todo. Aonde o pastor ia, ele guiava suas ovelhas. Então o pastor tinha que escolher o melhor terreno, a paisagem certa, o lugar certo, porque se o pastor passasse em um lugar perigoso, as ovelhas também seguiriam o pastor e elas não saberiam fazer distinção dos perigos que haviam no caminho. João também se refere a outros personagens nessa metáfora. Ele diz que também tem o porteiro. Quem é o porteiro? O porteiro é aquela pessoa que fica à noite enquanto o pastor vai descansar. Então o porteiro tranca a porta do aprisco ou do curral e aguarda o dia amanhecer até que o pastor chega. Então o porteiro abre a porta para o pastor. O porteiro representa a pessoa do Espírito Santo. O porteiro abre a porta do coração para que Jesus entre. Ou seja, é a obra do Espírito Santo que ajuda no processo de pastoreio. O porteiro também representa os pastores humanos, a quem o Espírito Santo usa para cuidar do rebanho. E é a obra dos pastores, e é o trabalho dos pastores em preparar o coração das ovelhas para que recebam a Jesus Cristo. Há uma outra figura interessante que aparece nessa metáfora. É o mercenário. O mercenário é um pastor contratado, ele é um profissional. Ele não é alguém que é chamado, ele não é alguém que ama, ele não é o dono das ovelhas, ele é alguém que recebe uma diária para ir lá esporadicamente cuidar das ovelhas. Ele não tem amor pelas ovelhas, ele não vai se dar pelas ovelhas. Se aparecer um lobo, se aparecer um perigo, ele vai fugir. Ele só está ali para ganhar o seu dinheiro e ele não está ali para fazer mais nada a não ser cumprir um horário de trabalho para ganhar o seu dinheiro. Ou seja, o que motiva o mercenário, o pastor, é o ganho, é o lucro. Ele não está ali para cuidar e ele não dá a vida pelas ovelhas. Então, duas coisas diferenciam o pastor do mercenário. O mercenário está ali porque ele é contratado, ele está ali porque ele não é o pastor original, ele está ali porque ele não é o dono das ovelhas, ele só está ali visando o ganho material, ele está ali para um trabalho puramente egoísta, ele é um profissional do pastorado. Então o mercenário está ali apenas para receber o seu dinheiro, ele está ali esporadicamente, ele está ali por interesse
interesse. Logo, as ovelhas não conhecem o mercenário. Ela não tem afinidade com ele. Então, elas não ouvem a voz do mercenário. Ele precisa usar de abuso, ele precisa coagir as ovelhas, ele precisa bater nas ovelhas para tentar pastorear as ovelhas, porque elas não ouvem a sua voz. Elas não atendem o seu chamado. A outra figura que aparece nessa metáfora é o ladrão. O ladrão é aquele que pula a cerca do aprisco, do curral. Ele está ali para roubar a ovelha. Ele quer roubá-la, ele quer matá-la, ele quer vender a lã, ele quer vender a carne. Ele não é dono do rebanho, ele não ama. Ele é a figura exata de Satanás que veio roubar, matar e destruir. Ele é o oposto do pastor que é dono do rebanho, que cuida do rebanho. Satanás é aquele ladrão que veio roubar as almas dos homens, destruindo a moral, destruindo as suas emoções e conduzindo essas pessoas ao inferno, porque elas acabam se opondo a Deus em seus pecados. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A ideia aqui é que as ovelhas estão em perigo e o pastor vai fazer o que for possível, inclusive arriscar a sua própria vida para salvar as ovelhas. Isto representa o trabalho que Jesus fez em se entregar para pagar o preço pelos nossos pecados. Na Reforma Protestante, quando os reformadores foram escolher um título bíblico para dar àquele que lidera a igreja, aquele que ensina a palavra de Deus, ao invés de chamar de bispo, como era o título inicial dado aos bispos da igreja no século I, mas se acabou perdendo o sentido ao longo do tempo, ao invés de chamar de outros títulos, sacerdotes, escolheram a palavra pastor por causa desse texto, porque Jesus Cristo é o sumo pastor. Ele é o pastor por excelência, ele é o verdadeiro pastor e ele é o pastor maior. Debaixo do seu comando estão todos os outros pastores que foram chamados para cuidar do rebanho dele. Essa é a tarefa mais nobre que possa ser dado a um homem, o título de pastorear a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Vivemos em um tempo em que o pastorado tem sido banalizado, se tornou um meio de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de ganhar expressão, das pessoas venderem suas ideias. Hoje o púlpito se tornou uma vitrine onde as pessoas estão vendendo seus conceitos, suas ideias, ganhando admiradores e seguidores. Hoje, grandes igrejas, os pastores são popstars, estão ganhando atenção para si mesmo e não mais para Jesus Cristo. Então, eles são mercenários, eles são falsos pastores e eles hoje se tornaram as estrelas do meio gospel a fim de atrair pessoas a si mesmo, ganhar pessoas para si e não para a pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma inversão do chamado pastoral. O trabalho daqueles que são chamados para cuidar do rebanho de Deus é chamado nas Escrituras de pastor ou aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, significando que aqueles homens que recebem de Deus o chamado, o dom para pastorear e para ensinar a igreja de Deus. O pastor é um guia, o pastor é um protetor do rebanho. E como ele faz isso? Ele faz isso primeiro pelo poder do Espírito Santo. Deus dá dons aos homens e esses homens têm dons específicos para cuidar, para orientar e para guiar o povo de Deus. Segundo, tudo quanto eles fazem é por meio da palavra de Deus. O principal trabalho do pastor é a pregação ou a exposição das Escrituras. Cabe ao pastor ensinar todo o conselho de Deus para a igreja. Ele tem a autoridade de Deus para nutrir, para ensinar e para guiar o povo por meio das Escrituras. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o pastorado se tornou o lugar onde as pessoas estão pregando as suas ideias, estão pregando os seus conceitos, estão trazendo uma filosofia coach, trazendo a teologia da prosperidade e outras heresias por meio do povo de Deus. Esses falsos profetas, esses falsos pastores, ou mesmo os pastores fiéis
fiéis que se venderam em nome da fama e do dinheiro. Quantos ministérios começaram extraordinariamente fiéis e foram crescendo, e ao longo do tempo os pastores foram ganhando expressão, ao ponto dos pastores mudarem sua teologia, mudarem seus conceitos, mudarem suas ideias, porque agora precisam agradar uma multidão muito maior do que aquela que estava no início, e então eles se vendem e acabam deixando de ser pastores fiéis. Eles se tornam mercenários e falsos pastores porque abandonaram o seu verdadeiro chamado. Que Deus tenha misericórdia dos pastores dessa geração. Outra distorção do ministério pastoral acontece na internet. O chamado para pastorear é um chamado presencial. Eu não posso pastorear pessoas na internet, eu preciso pastorear pessoas na igreja local, onde eu estou no meio delas, onde eu as conheço e eu posso ajudá-las em suas questões pessoais. A internet se tornou hoje um meio onde muitas pessoas, infelizmente, indevidamente e erroneamente, são guiadas, são ensinadas. Quantas pessoas estão sendo falsamente ensinadas por pastores que não têm compromisso autêntico com as escrituras, por teólogos e doutores de outras tradições que não é a tradição pentecostal? Quantos crentes que nascem numa igreja pentecostal e acabam abandonando esta linha e indo para uma linha tradicional? Quantos crentes nasceram numa vertente que cria no arrebatamento pré-tribulacional e hoje defende o arrebatamento pós-tribulacional ou nem acredita na volta de Jesus Cristo? Quantos nós nascemos numa linha arminiana e hoje acabam defendendo o calvinismo, que é uma linha estranha ao meio pentecostal? Veja, as pessoas estão sendo treinadas por outros, não pelos seus pastores, mas por aqueles a quem tiveram acesso, que têm um certo título de doutor e acabam deixando as suas origens para seguirem a outros pastores. Quanta confusão, quanta dúvida isso tem trazido por meio do povo de Deus, porque nós não estamos ouvindo os nossos pastores a quem Deus elegeu sobre a nossa vida para conduzir a nossa alma. Que Deus possa abrir os nossos ouvidos, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. Jesus Cristo é o pastor, é o sumo pastor da igreja, e nós devemos ouvir a voz dele por meio daqueles a quem Deus levantou para nos ensinar as Escrituras. Jesus, ele é o bom pastor, é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele se sacrifica, ele se entrega. E ele provou isso na cruz do Calvário, morrendo por nós, morrendo por este rebanho. Mas Jesus, ele é o bom pastor das suas ovelhas. Ovelha, ela tem a característica de ser dócil, mansa, obediente. É aquela que ouve a voz do seu pastor e obedece. A ovelha, geralmente, ela tem uma característica de ser até inocente, frágil. Mas o bom pastor, ele cuida dessa sua ovelha. Ele trata ela com amor e cuidado. Diferente do bom pastor, nós temos o inimigo das nossas almas, na figura aqui do ladrão. Esse ladrão, ele tem a função de usurpar, de extrair. Ele pode não só roubar, mas matar e destruir. O ladrão, ele vem repentinamente, ele vem de forma abrupta, ele causa um dano muito grave no meio do rebanho. Nós temos o bom pastor, que é Jesus, que cuida. O ladrão, ele vem para destruir. E é importante que nós tenhamos cuidado e discernimento, tomemos cuidado para não sermos assaltados por este ladrão da nossas almas, que quer tirar a nossa paz, quer tirar a nossa esperança, a nossa salvação. Mas nós temos um bom pastor que nos guia, que nos conduz em pastos verdejantes. E ele é perfeito. Ele é o único perfeito. Ele tem todas as características, as qualificações para nos conduzir até o céu. E Jesus, ele não só é um bom pastor no plano terreno. Ele aqui, ele nos aperfeiçoa em santidade para que a gente alcance a eternidade, mas ele também vai nos pastorear no plano eterno. Ele não é só um bom pastor, ele é o melhor dos pastores. E ele oferece salvação, proteção para todas as suas ovelhas. Falando sobre o mercenário. No capítulo, ele vem falando primeiro sobre o ladrão, o salteador. Depois ele cita o mercenário. Onde Cristo, ele traz vida, o mercenário, ele procura absorver essa vida ou os valores ou aquilo que a ovelha pode proporcionar. Está apontando aqui especificamente para os falsos pastores, falsos líderes, aqueles que não amam as ovelhas, aqueles que não receberam as ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que de alguma forma estão cuidando das ovelhas por interesse próprio, muitas vezes
por interesse financeiro, muitas vezes por alguma influência, por algum benefício. E aí vem um ponto. Como a igreja hoje pode identificar esses mercenários? Simples, a palavra. O bom pastor, ele vai pegar a ovelha ferida e vai tratar. O pecado que feriu, o pecado que trouxe muitas vezes amargura, tristeza, o pecado que está afastando essas ovelhas do sumo pastor, o verdadeiro pastor, ele vai amar essa ovelha, ele vai cuidar, ele vai tratar a ponto de se desgastar. Quando o mercenário não. O mercenário ele vai, não, continua como você tá. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos levam à perdição. Se você não sabe se você vai pro céu, ou se você acha que de qualquer forma você vai pro céu, isso é um engano do diabo. O verdadeiro pastor é aquele que está disposto a amar e cuidar, enquanto o mercenário, ele vai de alguma forma buscar benefícios. Ele vai tirar a lã das ovelhas, ele vai tirar carne, ele vai sangrar as ovelhas, ele vai trazer morte. Esse é o ponto. O mercenário traz morte, ele não tem nenhum compromisso. Vamos falar agora sobre os lobos vorazes, os lobos cruéis. Quando vem a adversidade, quando vem qualquer situação, ele é o primeiro a sair, é o primeiro a abandonar, porque ele não pagou preço nenhum por essas ovelhas. Mas o nosso sumo pastor, sim. Ele pagou um preço no Calvário pelas nossas vidas. Uma soma, nada é tão importante quanto a sua vida, meu irmão. Presbítero Davidson, então poderíamos classificar esse mercenário como aquele que está à frente de um rebanho, mas que não tem o chamado de Deus? Perfeito, exatamente isso. Quando o pastor passa pela porta, esse é o pastor. O ladrão, o mercenário, ele salta o muro, ele se autodenomina pastor, é aquele que faz pontes e articulações, muitas vezes para assumir uma liderança de uma igreja, ou de um ministério, de alguma fonte, onde ele vai conseguir o quê? Recurso. Então a referência é Cristo, é a palavra. É verdade, ou seja, pastorear a si mesmo, não tem o sentimento, o amor, não reconhece o valor daquelas ovelhas, que Jesus morreu por elas. Mas Jesus também falou sobre os lobos. Esses lobos têm a intenção de causar divisão na igreja, causar dissensão, espalhar esse rebanho. Jesus também falou sobre isso. Essas ovelhas têm que estar atentas e ter cuidado também com esses lobos. Esses lobos, eles se camuflam dentro da igreja. Como é que pode um negócio desse? Se faz de ovelha, espalha uma contenda, uma dissensão. Por isso, de muitas igrejas hoje estão sendo divididas. Tem lobo no meio. Pensamento contrário das ovelhas que estão ali centradas em Cristo. O lobo não, ele está lá só para maquinar dissensão. Ele é o joio que está lá dentro do meio dos santos para poder trazer a contenda no meio dos servos de Deus. Mas as ovelhas do Senhor, ela não se deixa contaminar com esses lobos que se levantam no meio do povo de Deus para poder enganar algumas ovelhas e arrebatar. Agregar a si, atrair para si pessoas que concordem com ele, pessoas que o admiram, justamente para ele conseguir influenciar e criar a divisão, a facção no meio do rebanho. Mateus 7, que interiormente são lobos cruéis. Paulo também falou, olha, eu estaria saindo para uma viagem, mas que dentro da igreja se levantariam lobos cruéis. Irmãos, esse lobo aqui também tem uma outra característica. Por exemplo, no trimestre passado nós estudamos sobre heresias. Heresias é um tipo de lobo que ela entra, parece, olha, quem está falando, fala teologicamente correto, a melhor hermenêutica. O camarada, ele é mestre, é PhD no assunto. Quando você olha, ele é uma ovelha, uma referência de ovelha, mas, na verdade, o que ele está transmitindo interiormente é um lobo voraz, que vem para destruir as ovelhas, vem para destruir a igreja. E, infelizmente, hoje nós temos, no Brasil, igrejas fracas, destruídas, divididas, conceito diferente. Deus deu um pastor à igreja, deu aprisco, Deus deu tudo. De onde que vem, então, esses lobos? São conceitos, são heresias, são entendimentos diferentes do pastor, que vai gerar morte. E aí vem um ponto importante. O que a igreja pode fazer hoje para proteger desses lobos vorazes? Está focado no sumo pastor, que é Jesus, a sua palavra, não abrir mão do aprisco, ter cuidado para não se desviar do aprisco, não sair do aprisco, que é o próprio Jesus, não abrir mão da palavra de Deus, aprender realmente a seguir somente o sumo pastor. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo o que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza,
tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. E você pôde ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande... Ok, irmão, vamos lá para o nosso momento quiz. Vamos ver se você de fato aprendeu o que foi exposto na aula de hoje. Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi a finalidade de Jesus ao usar a parábola do pastor? Letra A, mostrar que também pastoreava Israel. Letra B, dizer que Israel tinha bons pastores. Letra C, expor os religiosos como falsos pastores. Ou letra D, ensinar a seguir todos os líderes de Israel. Tempo na tela. Tempo esgotado. Para você que respondeu a letra A, está errado. A letra certa é a letra C. Expor os religiosos como falsos pastores. Segunda pergunta. O que significa eu sou a porta? Letra A. Só há um caminho à fé em Jesus. Letra B. Caminhos levam a Deus. Letra C. Cumprir os rituais judaicos. Letra D. A porta é só para os judeus. Tempo na tela. Para quem respondeu a letra A, essa é a correta. Só há um caminho à fé em Jesus. Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Além do bom pastor, o que mais Jesus afirma ser? Letra A, cajado. Letra B, fonte de água. Letra C, muro. Ou letra D, porta da salvação. Tempo na tela. Para quem respondeu a letra B, respondeu errado. A letra correta é a letra D, porta da salvação.
Pergunta 4, vamos lá. Qual a diferença entre o bom pastor e o mercenário? Letra A, um acalma, o outro luta. Letra B, um dá a vida, o outro foge. Letra C, um esconde e o outro dispersa. Ou a letra D, um avalia e o outro alarma. Tempo na tela. Tempo esgotado. Para você que respondeu a letra D, tá errado. A letra correta é a letra B. Um dá a vida e o outro foge. Quinta pergunta, bora lá. O que simboliza o aprisco das ovelhas? Letra A, tempo físico. Letra B, segurança solitária. Letra C, comunhão com Cristo e a igreja. Letra D, regras da lei mosaica. Tempo na tela. Tempo esgotado. Para você que respondeu a letra B, não é a correta. A letra correta é a letra C, comunhão com Cristo e a igreja. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que você tenha acertado todas e tenha aprendido na tábua do seu coração o que foi aplicado no dia de hoje. Deus abençoe os irmãos. Muito bem, estamos concluindo mais uma aula, que você possa ter essa convicção de que você é uma ovelha preciosa do aprisco de Jesus. A voz do sumo pastor, do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, ela é totalmente suficiente para guiar você, meu irmão, durante toda a sua caminhada cristã. Então guarda o seu coração, porque o Senhor te deu um aprisco, o Senhor te deu um pastor, e agora cabe a você ouvir o seu pastor, porque dessa forma salvará a sua vida. Ele é que garante a segurança que nós precisamos. Jesus, o nosso pastor, ele garante a nossa segurança. Se você está se sentindo só, abandonado, sem esperança, te apresento Jesus hoje como pastor. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E nós, igreja, somos ovelhas do seu aprisco. Senhor Jesus, eu te agradeço porque fomos edificados através da tua palavra, com esta convicção que somos ovelhas, somos preciosos para o Senhor. Muito obrigado, nos guarda e até o final, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe, Pai. Paz, Paz, irmãos. irmãos.